Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí para mais uma super live, aquela live de toda quinta-feira às 20 horas nesse mesmo canal, né? É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, sou o condutor socorrista aqui do SAMU do Sudoeste do Paraná. Também componho o quadro de instrutores aqui do SAMU. E também aqui no Grupo Estudar Mais Brasil, componho o quadro de instrutores e faço parte da equipe pedagógica. A gente que grava conteúdo para vocês, a gente traz os conteúdos bacanas aqui toda quinta-feira, né? Então, hoje, como sempre, estamos aqui com mais um conteúdo bacana. E hoje o conteúdo é pneumotórax e hemotórax. A gente já falou, né, na outra live sobre o que é um pneumotórax, sobre o que é um hemotórax, né? E a diferença entre eles. E hoje a gente vai falar sobre o tratamento de cada um deles, né? Como que a gente vai agir. Nós como condutor, eu como condutor socorrista de uma unidade básica, ou se fosse uma avançada. Eu vou falar também o que é a avançada, que é a alfa, que a gente chama, né? Que é o médico, que é a ambulância que tem o médico, o que seria feito na cena. Beleza, galera? Então, nesse momento é o momento que você compartilha com seus amigos o link da live. Você manda para os seus amigos, manda para os seus colegas, manda para o grupo da família, para o grupo do futebol. Manda para todo mundo aí, para que mais gente venham assistir a nossa live. E como eu sempre falo para você, não adianta você ser expert, saber fazer tudo, e as pessoas que trabalham com você ou que convivem com você, que estão no seu dia a dia com você, não saber fazer nada. Se você for uma vítima, você se ferrou, porque não tem ninguém para te atender, né? Então, é o momento que você compartilha e tal, para que todo mundo venha assistir essa live com a gente, galera. O assunto é bacana, tá? O tratamento do pneumotórax, do hemotórax não é muito complexo, na verdade, para alfa, né? Onde tem o médico, é bem mais complexo do que pra gente que trabalha numa básica, né? O segredo está em você identificar rapidamente um possível hemotórax, um possível pneumotórax e agilizar o atendimento, né? E eu já vou mostrar para vocês mais algumas coisinhas que a gente faz também, tá? Então, lembrando, galera, que essa live ela é gravada, né? A equipe está de férias, né? Aquelas férias merecidas também de final de ano, início de ano aí. E logo no início de janeiro a gente volta com lives ao vivo, respondendo perguntas de vocês. Tem materiais, tá, galera? Tem o material, tem o conteúdo da live e vai estar disponível para vocês nos grupos aí, para quem faz parte dos grupos do WhatsApp, do Telegram, tá? Também tem certificado, tá? Embora a equipe tá de férias, o Guilherme vai estar aí se dedicando no dia seguinte, no caso amanhã, a partir de amanhã, vai estar se dedicando, fazendo esse certificado para vocês que solicitarem o certificado aqui pelo link, beleza? No final, então, tem a tal senha que a gente sempre passa para vocês terem acesso ao nosso material de apoio, que é um material criado com muito carinho aí para vocês, beleza? Galerinha, vamos lá, compartilha com todo mundo, chama todo mundo e lembra, galera, de você baixar o seu material. Lembra de você imprimir ou guardar aí no seu pendrive, no seu notebook, não sei onde é que você vai guardar, para você que quer se tornar socorrista, galera. Para você que quer se tornar socorrista, esse material é um material baseado aí no que há de mais recente. Então, se você está estudando para se tornar socorrista, para fazer um concurso do SAMU, para fazer um concurso até para bombeiros, enfim, que tenha primeiros socorros, esse material vai te ajudar bastante, porque você, além de ter esse material exclusivo falando sobre o que é básico do primeiros socorros, que é o que realmente cai nas provas, ainda você pega esse material, você assiste a live, a gente explica aqui de forma clara e simples, né? Depois você vai assiste a live novamente, essa live fica disponível durante a semana toda para você assistir. Você assiste novamente essa live, aí, se for preciso 2 ou 3 vezes, e aí no material mesmo você vai fazendo as suas anotações com a tua letra, do jeito que você achar melhor, cria seu mapinha mental e tal. Então, deixa um conteúdo bacana para você. A gente entrega aqui uma coisa mais simples e você vai lá e complementa, deixa um conteúdo bem complexo com as tuas palavras, que é mais fácil para você entender, para você estudar depois, quando chegar a hora de você estudar. Beleza, galera? Então, guarda esse conteúdo, leva para casa, leva pro notebook. O conteúdo é gratuito, né? Só o certificado que tem um custo, que é um custo simbólico, só pela emissão mesmo do certificado, que é de R$14,90, tá? Porque tem que se dedicar o tempo lá, colocar os dados de vocês, montar o certificado e tal, enviar para vocês pelo WhatsApp ou pelo e-mail, não sei.
como que vocês vão preferir. E aí, depois vocês vão lá e imprimem o certificado, tá? O custo da impressão é mínimo também, então, em questão de centavinhos aí, poucos reais você tem um certificado de 2 horas de uma aula bacana. E nessa aula, exclusivamente, né, a gente vai falar do tratamento do pneumo e do hemotórax, tá? Como eu sempre falo, então já entrando no conteúdo, que falei na live passada, o pneumotórax, lembrando, pneumo de pneu, no pneu tem ar, então pneumotórax é ar na pleura pulmonar, entre a pleura e o pulmão, tá? Colapsando o pulmão, não deixando ele expandir, e aí a vítima começa a ter dificuldade respiratória. A gente já vai falar sobre como identificar também o possível pneumotórax ou o hemotórax. Tem o pneumotórax aberto, né, que é quando o ar está entrando pela ferida, né, no caso de perfuração por arma de fogo ou perfuração por arma branca, né, ou conhecido também como FAF, ferimento por arma branca, e o PAF, perfuração por arma de fogo. O FAB, ferimento por arma branca, e o PAF, perfuração por arma de fogo, né? E aí, também pode acontecer em acidente de trabalho, tá? Um objeto aí que fazer um ferimento contundente, um corte contuso, seja, no tórax da vítima, vai, obviamente, também pode causar um pneumotórax, tá? Então, eu já na sequência eu vou mostrar para vocês um pneumotórax, um hemotórax e um hemopneumotórax, tá? O que é um hemopneumotórax? É os dois juntos, o nome já diz, né, galera? É os dois juntos. É o mais comum, tá? É o mais normal acontecer, assim, porque todo ferimento causa um sangramento, né? Então, por mais leve ou mínimo que seja, ele rompe pequenos vasos, né, arteríolas ou os vasinhos ali, e causa um sangramento. Só que o sangramento ele é muito discreto, muitas das vezes, num pneumotórax, que a gente chama de pneumotórax, né? Depois de identificado como pneumotórax, ele tem um sangramento bem discreto lá dentro, mas tem, tá? Então não é um sangramento ativo que causa uma hemorragia grande, que causa um hemotórax. Mas tem um sangramento discreto, mas a maior quantidade de ar dentro da pleura pulmonar, tá? Então tem uma quantidade muito grande de ar e uma quantidade mínima de sangue. Então é classificado então, como pneumotórax. Quando a quantidade de sangue é muito maior que a quantidade de ar no pulmão, aí dentro da pleura pulmonar, então é considerado um hemotórax. E quando essa quantidade é parecida, tá? Tem lá 60% de ar, 40% de sangue, é considerado hemopneumotórax, tá? Então, é os dois juntos. Pode acontecer? Pode sim, tá, galera? Num acidente de trânsito, num acidente de trabalho, enfim, num trauma, tudo pode acontecer, qualquer cenário pode ser previsto. A gente desloca para uma ocorrência, vai para um atendimento com como é que eu vou dizer para vocês, com um mínimo do mínimo do que está acontecendo lá, tá? A gente sai, entra lá, automoto com 2 vítimas, né? Então a gente desloca para a ocorrência, para o endereço da ocorrência, para o QTH, né? Chega lá no QTH, às vezes é um auto com 3 ou 4 ou 5 vítimas, tá? Depende muito, 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 muito da pessoa que passa a ocorrência para o médico, tá? Que passa a ocorrência para a nossa central. Então, se essa pessoa que passou a ocorrência ela não explicou realmente o que aconteceu, com detalhes, o médico não sabe. Então, ele passa o que o solicitante passou. E muitas vezes o solicitante passa uma coisa, a gente chega lá e é outra coisa totalmente diferente. Altera o nosso atendimento? Não, a gente não vai pensando, vamos fazer isso, isso e isso. A gente vai preparado para um atendimento, tá? E aí, quando a gente chega na cena, a gente tem N protocolos, a gente tem vários protocolos de atendimento, tá? E os nossos protocolos de atendimento, eles se definem na hora que a gente identifica o ferimento da vítima, na hora que a gente faz uma avaliação na cena, tá? Primeira avaliação, já faz a segurança da cena e faz uma avaliação na cena, já olha ali o jeito que os carros estão amassados, a velocidade da via, muito amassado, tem um capotamento envolvido, quantas vítimas e tal. Então, aí já, nessa chegada, nessa primeira olhada, nesse panorâmico que a gente faz de início, a gente já consegue ter uma noção do que a gente vai fazer, de como que a gente vai iniciar esse atendimento. Uma vez iniciado, cada vítima que a gente vai atender, ela vai nos dar um protocolo diferenciado de atendimento.
Na vítima mais grave, o protocolo tem que ser mais rápido. Muitas das vezes tem lá múltiplas fraturas, com mais um TCE grave, uma possível fratura de pelve, um possível hemotórax ou um pneumotórax. Então a gente já não imobiliza a fratura, a gente só alinha, estabiliza com cobertor, faz uma amarração com bandagem, uma sereia e já agiliza o atendimento. Na outra, a vítima tem uma fratura lá, uma tíbia e fíbula fechada, não tem mais nada conciliado aí com essa fratura. Nossa, é uma vítima tranquila, embora tenha uma fratura, mas é tranquila, é uma vítima que não é grave de início. Então, a gente vai fazer um protocolo com mais calma, vai imobilizar com talas, atadura, com bandagens. Se tiver mais algum ferimentinho, a gente vai fazer um curativo e tal. Vai dar sequência do protocolo e vai fazer todo o protocolo na cena, vai fazer a avaliação secundária na cena e regular com o médico regulador e depois fazer o deslocamento para o hospital. Né? Numa vítima grave que está apresentando um pneumotórax, um hemotórax, uma dificuldade respiratória, um TCE, múltiplas fraturas, tinha um sangramento ativo que já foi contido, mas teve uma grande perca de volume, nessa vítima a gente vai fazer tudo isso em deslocamento, tá? Essa avaliação secundária com acesso venoso, com infusão de volume e tal, vai ser feito durante o deslocamento. Então a gente vai demorar menos tempo na cena. Tá? Então o SAMU não é apenas juntar e levar a vítima para o hospital. A gente junta e leva, lógico, mas a gente faz todo o protocolo. A gente chega no hospital muitas das vezes com a vítima já estabilizada ou uma boa parte da estabilização encaminhada para o médico só dar sequência, tá? Então não é só juntar e levar. Às vezes a população, leva, vai morrer. Não é assim, tá? Não é assim. Não adianta eu pegar uma vítima com hemorragia. Vamos pensar uma vítima, entrando no assunto aqui já do pneumotórax. Pega uma vítima com pneumotórax aberto e saio correndo para o hospital. Aí eu levo 10 minutos para chegar no hospital, não fiz nada, só agilizei a saída da cena. Cheguei no hospital com a vítima morta. Mas por que morreu? Tinha um pneumotórax aberto, eu não fiz um curativo de 3 pontos, que era necessário naquele momento. Cheguei no hospital com a vítima morta. Então não resolve nada eu agilizar o atendimento. Então se eu pegar essa vítima, fazer um curativo de 3 pontos, dar um suporte para ela, para manter ela viva, um suporte suplementar de oxigênio, oxigenoterapia que a gente chama, pegar um acesso venoso, começar a infundir volume numa vítima que perdeu um pouco de sangue e tal, eu vou levar 20 minutos para chegar no hospital com essa vítima, mas vou chegar com ela viva e já talvez estabilizada, tá? Então, a gente sabe cada protocolo em cada situação, como que a gente vai fazer, tá? Não é pegar e juntar e sair correndo. Quando tem que juntar e sair correndo, a gente junta e sai correndo. Mas mesmo assim, é protocolado, tá? Não é juntar de qualquer jeito. É um atendimento rápido, não com pressa. Com agilidade, não com pressa. Com eficiência e não com pressa. Não juntar de qualquer jeito, tá? É feito um atendimento protocolado, conforme manda o protocolo. Mas no momento, vamos pensar que a gente chega lá na cena e a vítima tá em PCR, em parada cardiorrespiratória. A gente vai iniciar o protocolo de RCP. Vai se preocupar com o cervical? Agora não mais. Agora nossa preocupação agora é manter a vítima viva e não necessariamente se preocupar com não aumentar lesões, tá? Então, talvez essas lesões que podem aumentar durante esse atendimento são insignificantes comparado com se a vítima morrer, né? Então, não cuidaram direito a vítima, não fizeram um rolamento bem feito e tal, a vítima ficou com o dedo embaixo da prancha, esmagou a unha da vítima ali, estava sangrando a unha lá porque a equipe não cuidou o braço da vítima. Nesse momento, tá? Nesse momento em que a vítima está em parada cardiorrespiratória, uma unha esmagada, um dedo esmagado, uma fratura que ela tinha que não foi estabilizada corretamente para fazer o rolamento e acabou aí movimentando durante o rolamento, durante o pranchamento, durante o protocolo, é o de menos, galera. Isso daí não é uma coisa significativa que vai mudar a situação da vítima em relação ao que ela está, que é a parada cardiorrespiratória, tá? Então a gente tem que se preocupar com a vida e não agora com lesões. Mas se a vítima não está em parada cardiorrespiratória, tá grave, mas não tanto assim, então a gente vai se preocupar sim em não aumentar as lesões. Nosso atendimento é baseado em não aumentar lesões, em não aumentar a dor e o sofrimento, né? Mas
obviamente que também preservar a vida. Então, se uma vítima está em morte iminente, né, vai morrer a qualquer momento, ou está em parada cardiorrespiratória, que já não é mais a vítima, já não está mais viva, ela está desanimada, né? Então a gente vai ter que reanimá-la. Então é uma vítima que agora a gente vai se preocupar com causar mais lesão. Inclusive, a compressão torácica muitas das vezes causa fratura de arcos costais, né? Quebra a costela, né? Ah, mas daí tá machucando. Sim, mas se eu não fizer, a vítima vai morrer. A costela emenda depois, furou o pulmão, costura e salva essa vítima depois. Agora uma costela quebrada ou duas é o de menos, tá? Então, cada caso é um caso. Nesses casos de pneumo e hemotórax, galera, nesses casos em específico, casos de TCE grave também, perca de volume, né? Ou seja, perca de sangue, vítima com choque descompensado, já um choque hemorrágico descompensado, também a gente agiliza o atendimento, né? Agiliza muito, tem que sair muito rápido da cena, tem que chegar rápido do hospital, mas sim tem que começar a fazer o procedimento de estabilização dessa vítima. Uma vítima com um choque hemorrágico já, se eu iniciar o atendimento dela na cena, parar a hemorragia, se for uma hemorragia externa, diminuir, né, ou parar ela. Se for uma hemorragia interna, entrar com o protocolo de medicações que a gente tem na nossa viatura, que é o Transamin, já começar a diminuir essa hemorragia dela com esse tratamento. Pegar mais um acesso venoso, começar a infundir um ringer aquecido, prevenir o choque descompensado, eu vou chegar com essa vítima no hospital já estabilizada, ou a iminência de ser estabilizada. Tá? E se eu só juntar e sair correndo, eu vou chegar mais rápido. Mas eu vou chegar com ela mais grave do que eu peguei, porque eu não fiz nada para diminuir o que ela estava. Tá? Diminuir o caso dela ali, né? O quadro gravoso dela. Então, eu tenho que fazer o procedimento rápido, sim, com agilidade, sim, mas não com pressa, tá? Com muita destreza, não mal feito, tá? Não com pressa, correndo tudo mal e mal. Não, tem que ser bem feito, mas tem que ser com agilidade, tá, galera? E nesses casos de pneumo e hemotórax, também tem que ser com agilidade. Então, de início aqui eu tenho já uma imagem, mostrar para vocês aqui. O Guilherme já vai colocar na tela para vocês. Temos 3 imagens, né? Na primeira aqui de cima, então, temos um pneumotórax. Dá para ver aqui nitidamente, galera, ao redor do pulmão de vermelho aqui, a pleura pulmonar, né? A pleura pulmonar é um saco que veste o pulmão, tá? Pleura pulmonar, tá? Inclusive, tem já uma imagem aqui da cavidade pulmonar, que é onde que a pleura pulmonar fica ao redor, né? Tem a cavidade pulmonar. Temos aqui um pulmão, né? Nesse caso, olhando de frente assim, ele está do lado direito, né? Pulmão colapsado aqui, que é o pulmão que não está expandindo porque há ar na pleura, entre a pleura e o pulmão, e não deixa ele expandir, tá? Não deixa expandir. Então há um pulmão colapsado e aqui o outro pulmão está normal, né? Então aqui dentro dessa cavidade, dentro da pleura pulmonar, entre a pleura e o pulmão, há ar, tá? Tem ar aqui. Isso aqui é um quadro de pneumotórax, tá? Ar na pleura pulmonar. Na sequência aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem um quadro de hemotórax, tá? Então aqui na cavidade pleural, dentro, entre a pleura e o pulmão, tem sangue. Por isso que se chama hemo, né? De hemorragia de sangue. Então, nitidamente aqui, esse sangue não deixa, porque a pleura ela não vai esticar, tá, galera? Então, uma vez que começa a acumular sangue aqui dentro, em vez da pleura esticar, é o pulmão que não expande, tá? É o pulmão que não expande, ele só vai expandir o espaço que tem para ele, mais que isso não, tá? Só vai expandir pouca coisa, não mais do que o normal. A pleura pulmonar vai estar com a sua capacidade máxima limitada e dentro há meio litro, vamos pensar em 500 ml de sangue. Então 500 ml de sangue aqui são 500 ml a menos que esse pulmão vai expandir, tá? Então se for aqui medir em centímetros cúbicos aqui,
vai ser bem grande, 500 ml de sangue aí, vai dar bastante centímetros cúbicos que esse pulmão está colapsado, que ele não vai conseguir expandir. E aí são 500 centímetros cúbicos a menos de oxigênio que esse pulmão vai receber, que vai fazer o tratamento e devolver, né? Vai fazer a hematose, né? A troca gasosa. Na sequência, então, do lado direito aqui, do outro lado, a gente tem aqui um hemopneumotórax. Então, como eu falei para vocês ali de início, dá para ver nitidamente a pleura pulmonar, o pulmão colapsado, a pleura pulmonar do pulmão bom, normal. E temos aqui a parte de cima, então, obviamente, pela lei da gravidade, o sangue é mais pesado, né? Ele vai ficar embaixo e o ar em cima. Então, tem aqui mais ou menos 45% de sangue, com 60, 55 talvez de ar. Então, é um hemopneumotórax? É um hemopneumotórax, tá os dois juntos, tá? Tá os dois juntos, tá? Nitidamente que tá os dois juntos, tá? Então, da mesma forma que tem alguns centímetros cúbicos de ar aqui, mais alguns ml de sangue. Juntando tudo, vão dar vários centímetros cúbicos de ar de espaço que ele tomou aqui dentro da pleura pulmonar, que o pulmão não vai conseguir expandir, tá? Então, uma vez que o pulmão não consegue expandir, ele não faz a troca gasosa. Apenas o outro vai estar fazendo o seu trabalho. A gente sabe que os dois pulmões trabalhando bem tranquilos, normais, a gente tem uma expansão de 100%. Uma vez que um pulmão é colapsado, já não tem mais, eu não tenho mais 50% nele aqui, né? Os dois juntos é 100%. Então eu tenho 50% em um, 50% em outro. 50% de troca gasosa em um, 50% de troca gasosa no outro. Correto? Obviamente que uma vez que um dos pulmões não está expandindo, a porcentagem já diminui, a porcentagem de troca gasosa já diminui. Aqui, esse pulmão aqui, ele está expandindo no máximo 40% da capacidade dele. Então, se ele está expandindo só 40% aqui, 60% desse pulmão aqui não está funcionando. Tá? Então, aqui já tem mais ou menos, no total, uns 30% de pulmão comprometido, analisando os dois, tá? Os dois, que é mais ou menos 60%, 70% desse que está colapsado aqui. Então, para vocês entenderem que realmente a troca gasosa é necessária a 100%. Qualquer coisa que estiver interferindo aqui vai prejudicar muito essa vítima de respirar. Como que eu vou então falado já foi explicado na outra live, agora nessa aqui, mostrado novamente o que é um pneumo, um hemotórax e aqui inclusive, né, de bônus para vocês aí, bônus de início de ano, do final de ano, final de ano. Como eu falei, a live é gravada. Então, de bônus para vocês, estamos falando aqui também sobre o hemopneumotórax. Pode acontecer também. Beleza, galera, voltando então para a imagem, voltando então para a câmera. Quando eu falo para vocês de pneumotórax, acho que eu vou começar pelo hemotórax. Vou começar pelo hemotórax, que é um tratamento mais rápido, tá? Para nós, como unidade básica. Então vamos lá. Galera, então o hemotórax, que é o sangue no pulmão, tá? Ele pode ser aberto como pode ser fechado, tá? Obviamente pode ser aberto, mas ele não é um pneumotórax aberto que se aplica o curativo de 3 pontos. Ele é só um hemotórax aberto. Tá saindo sangue, esse sangue provavelmente não é o sangue do pulmão, é o sangue dos órgãos ali que foram lesionados, da pele que se rompeu, enfim. Não preciso fazer curativo, não preciso... aliás, só faço um curativo tamponante, né? Curativo selante, fecho ali com uma gaze e passo um esparadrapo e pronto. Não tenho que me preocupar com esse tórax ali em fazer um curativo de 3 pontos, beleza? Tranquilão. Como que eu vou perceber, então, tá? Tanto vale para o pneumotórax quanto para o hemotórax. Se for os dois fechados ou se for um hemotórax, inclusive hemotórax aberto. Não existe um hemotórax aberto, tá? Mas pode ter um furo ali e ser um hemotórax. Se for um pneumotórax aberto, é o curativo de 3 pontos. Ele pode ter um hemotórax e ter um furo ali, não tem problema nenhum, tá? Então, como que eu vou identificar?
A vítima, tá? A vítima de um pneumotórax, tá? Vítima que tem um pneumotórax, ela tem uma imagem aqui, eu vou mostrar para vocês aqui de uma situação bem nítida aqui. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês podem perceber que ao redor do pescoço da vítima, acima da clavícula, tá? Ela está usando a gente chama de uso da musculatura auxiliar. É quando a vítima está forcejando para respirar, ela forceja para puxar o ar. E aí a musculatura aqui do pescoço fica bem nítida. Tipo, entra para dentro aqui atrás da clavícula, como está aparecendo nessa vítima aqui, ó, tá? Tá aparecendo aqui, bem nítido aqui o uso da musculatura auxiliar. Então a vítima forceja para respirar. A gente sabe que a gente não precisa, voltando para a câmera agora, a gente sabe que a gente não precisa forcejar para respirar, tá? Se eu for parar e prestar atenção na minha respiração, querendo ou não, eu estou exercendo uma força. Obviamente, é o diafragma que está fazendo esse trabalho, que é o músculo que é responsável por fazer esse movimento do pulmão, tá? Então, é nítido que tem uma força, em algum momento ali está exercendo uma força. Beleza, até aí tudo bem. Já eu não preciso pensar nessa força, não preciso forcejar para que isso aconteça. Está acontecendo naturalmente, né? Quando a vítima não consegue respirar, por algum motivo, né? Por um motivo de pneumotórax, esse pulmão não está enchendo, então essa vítima começa a fazer o uso da musculatura auxiliar. Ela começa a forcejar para respirar, ela tenta respirar e não consegue, porque não consegue expandir o pulmão, tá? Também é muito nítido, é muito normal, tanto a vítima de pneumotórax sentir dor ao respirar, principalmente no pneumotórax. Sentir dor ao respirar, ela vai respirar e dói, principalmente se tiver fratura de arcos costais, então principalmente dói muito a respiração. Sudorese, tá? Vítima de pneumotórax ou hemotórax, principalmente no hemotórax, a vítima fica sudoreica, tá? Pálida. Outra coisa que se apresenta muito, dedos, tá? Os dedos, as pontas dos dedos e o lábio cianótico, os olhos começam a ficar cianótico. Isso é dificuldade respiratória. A vítima está com dificuldade respiratória, não está indo oxigênio suficiente. Uma vez que não vai oxigênio suficiente, as extremidades, aonde é mais longe, tá? Para o sangue levar oxigênio, quando ele chega lá, por ele sair pobre do pulmão, por esse sangue sair pobre em oxigênio do pulmão, quando ele chega, tá? Quando ele chega nas extremidades, ele já chega sem oxigênio. Tá? Uma vez que ele chega na extremidade sem oxigênio, ele não vai oxigenar as células da ponta dos dedos, ou seja, das extremidades. Então, uma vez que ele não oxigenar, ele não chega com oxigênio lá, porque ele saiu pobre, saiu com pouco, né? Um carregamento muito fraco de oxigênio, vai chegar pouco, automaticamente vai começar uma hematose metabólica aqui, tá? Vai começar as células vão começar a entrar em sofrimento, vai começar a ficar cianótico porque os dedos, né, no caso, as extremidades que receberam um pouco de oxigênio, não tem como tu fazer a troca gasosa. Começa uma acidose metabólica. Eu falei hematose. Não, é acidose metabólica, tá? Começa uma acidose metabólica. O sangue começa a ficar ácido. Ele fica rico em CO2, ou seja, gás carbônico, em impurezas, tá? Porque não chega oxigênio, não faz a troca gasosa, as células vão largando impurezas no sangue, mas não recebem oxigênio e essas impurezas não retornam, tá? Porque uma coisa tem que substituir a outra, o oxigênio tem que chegar, as impurezas têm que sair e retornar. Uma vez que o oxigênio não chega, não acontece a troca gasosa. O sangue, as células começam a entrar em sofrimento e começa então a acontecer uma acidose metabólica já nas extremidades, bem como na boca, ao redor da boca também começa essa acidose. Obviamente que todo o corpo está sofrendo com isso, mas nas extremidades é mais visível porque, como eu falei, o sangue sai com carregamento pobre de oxigênio do pulmão, porque não está chegando oxigênio suficiente, não está fazendo a troca gasosa corretamente. Obviamente que uma parte desse sangue vai sair, esse sangue vai sair pobre de oxigênio do pulmão. Uma vez que ele saia pobre do pulmão, ele vai levar menos oxigênio para o corpo. E nas extremidades, que demora mais para chegar, vai chegar menos ainda. Então acontece nas extremidades, já começa uma acidose metabólica. Então é nítido os dedos arroxeados, a boca arroxeada, ou cianose, que a gente chama.
tá? Também as unhas, se você apertar, você vai ver que não vai ter um preenchimento capilar rápido, vai estar cianótico, não vai ter um preenchimento capilar rápido. O preenchimento capilar fica lento, tá? Fica acima de 2 segundos. Então, tosse, a vítima muitas vezes tosse ou até apresenta momentos de síncope, ela dá uma apagada e volta agitada. Agitação, sim, agitação também faz parte do pneumotórax ou do hemotórax. Tosse faz parte do pneumotórax, também pode se apresentar no hemotórax. Tosse com sangue pode se apresentar no hemotórax. Muitas vezes a vítima que está com hemotórax, com o pulmão já inundado de sangue, ela vai tossir e pode sair sangue, ela pode vomitar sangue, ou seja, na tosse sai sangue, porque o pulmão está inundado de sangue. Então, são sinais e sintomas, né? A vítima refere que dói para respirar. É um sintoma, ela está me falando. Sinais é o quê? Eu vejo o uso da musculatura auxiliar, eu vejo a ansiedade, a agitação, tá? Eu vejo que a vítima está em sofrimento para respirar, aquela taquipneia, respiração curta e rápida. Então, tudo isso são sinais, são o que eu vejo na minha vítima que ela está me apresentando. Então, bem tranquilo até aí, né, galera? Vamos dar sequência aqui, então, nas demais imagens. Deixa eu ver se eu tenho mais imagens aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho, então, iniciando o tratamento. Aqui. Iniciando o tratamento, tá? Aqui, um tratamento que se for uma alfa, ou tratamento que é feito no hospital. Um dreno de tórax, tá, galera? Esse dreno de tórax, ele serve tanto para o pneumotórax quanto para o hemotórax. Fechado. Pneumotórax fechado ou um hemotórax, acúmulo de sangue ou acúmulo de ar na pleura pulmonar. Esse dreno só pode ser feito pelo médico, tá? Então, o médico vai fazer uma abertura aqui entre a quarta e a quinta costela da vítima e escorregando por cima da quinta costela, bem rente à quinta costela, ele vai fazer um furo, que é uma abertura, vai cortar a pele, obviamente, da vítima, né? Vai entrar pelo meio das costelas, então, vai furar a pleura pulmonar e vai colocar um cano lá dentro da pleura pulmonar, tá? Lá dentro da pleura pulmonar, esse cano sai, ele desce para um recipiente onde vai fazer, pela lei da gravidade, a saída do ar, né? Se for um pneumotórax, ou a saída do sangue, se for um hemotórax, tá? Só faz o procedimento que só o médico pode fazer, então, a alfa pode fazer, ou um hospital, tá? Então, quando a Bravo, né, nossas ambulâncias básicas, a gente identifica, tá? A gente identifica uma vítima de pneumo ou hemotórax, a gente agiliza o atendimento, pneumotórax fechado ou hemotórax. A gente agiliza o atendimento por quê? Porque a gente não pode fazer esse procedimento. E a única coisa que vai ajudar, no caso, vai diminuir, né, vai melhorar o quadro dessa vítima, vai diminuir esse hemotórax, é um dreno de tórax, né? Então, é necessário sim que a gente agilize e chegue no hospital o mais rápido possível. Então, uma vez identificado, se é um hemotórax ou um pneumotórax fechado, a gente não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer. Então, é sair o mais rápido possível da cena. A gente pode, obviamente, ofertar oxigênio. Uma oferta suplementar, ou seja, oxigenoterapia, uma oferta oxigenada, com uma grande concentração, a gente chama de oferta rica em oxigênio, uma oferta de 100% oxigênio na máscara bag, a gente coloca a máscara na vítima, a gente está ofertando 100% de oxigênio. Então, embora a respiração dela seja curta, seja dificultosa, está fazendo uma troca gasosa diminuída, essa troca gasosa ela é beneficiada pela oferta de oxigênio porque eu estou ofertando 100% oxigênio. Então, todo o ar que está indo para o pulmão da minha vítima é puríssimo em oxigênio, é oxigênio puro. Então, essa troca gasosa, embora ela seja dificultosa ou diminuída, essa vítima está recebendo um oxigênio puro, embora em menos quantidade, mas puro. E não como acontece quando a vítima está respirando sem a oferta de oxigênio. A gente está respirando vários gases junto, né? Então não é oxigênio puro, é ar. Ar tem várias impurezas, inclusive gás, né?
uma cidade mais grande aí, é um ar muito poluído e tal. Então, muitas vezes, sem a vítima ter uma lesão, né, um pneumohemotórax, essa vítima muitas vezes já tem dificuldade para respirar por ser um ar poluído. Então, imagina só essa vítima com um hemotórax. Já quando eu faço uma oferta suplementar, faço a oxigenoterapia para essa vítima, eu estou mandando uma quantidade riquíssima de 100% de oxigênio. Então, toda a troca gasosa que está acontecendo ali, embora ela seja diminuída, ela está recebendo um oxigênio de 100%. Vamos pensar no seguinte: em ar ambiente, a vítima está respirando 60% de oxigênio e 40% de impurezas, né? Gases e enfins, né? Então, ela tá com uma respiração prejudicada, ela está com uma troca gasosa prejudicada. Vamos pensar que ela está com uma troca gasosa prejudicada em 30%. Então, ela está fazendo uma troca de 70% de oxigênio. Só que essa troca de 70%, ela é diminuída de 70%, por quê? Porque do 100% de ar que está entrando, apenas 60% ou 70% é oxigênio, o restante não é. Então, essa troca ela está sendo mais prejudicada ainda. Então, uma troca que seria de 70%, talvez ela está fazendo uma troca de apenas 60%, por causa das impurezas que está entrando junto, tá? Dos gases que está entrando junto. Já se eu fazer uma oferta suplementar em máscara bag de oxigênio 100%, se está entrando 70%, é 70% de oxigênio. Essa troca gasosa está sendo feita de 70% e não está sendo prejudicada por impurezas e gases, tá? Então, está sendo uma troca suplementar de oxigênio, uma oferta suplementar que está ofertando ali talvez mais 10, 20, 30, 40% de oxigênio a mais do que essa vítima estava recebendo, respirando ao ar livre, que a gente chama em ar ambiente, tá? Então, a importância de ofertar O2, a importância de identificar rapidamente com aqueles sinais e sintomas que eu falei para vocês e agilizar o atendimento dessa vítima, tá? Seja no pneumo ou no hemotórax. Dreno de tórax, tem que fazer dreno. Muitas das vezes o médico não tem certeza, então ele tem que fazer um raio-x ou uma tomo da vítima, tomografia, né, para ver se tem ou não o pneumotórax. Muitas das vezes o médico não tem certeza ali dos sinais e sintomas, às vezes os sinais não são muito evidentes e tal, a vítima respira com dificuldade, mas o médico não tem certeza se é um pneumotórax ou um hemotórax, o que ele vai fazer, o que não vai fazer. Então, ele pega e manda fazer uma tomografia ou um raio-x para ter certeza do que é e onde que está. E aí sim, ele faz o dreno para aliviar. Beleza. Feito isso, tudo certo. Isso é procedimento de alfa ou de hospital. Hemotórax ou pneumotórax fechado. Beleza? Até aí? Tranquilão, né, galera? Beleza, galera? Vamos relembrar aqui então, galera. A aula é gravada, tá? A aula é gravada. Então, eu não vou poder responder as perguntas de vocês. Segundo, falei sobre a diferença de pneumotórax e hemotórax na live passada. Então, nessa live a gente vai focar mais no tratamento, beleza? Vamos falar do certificado. Tem certificado, galera. O Guilherme vai estar fazendo certificado, embora a live é gravada. Vai lá, solicita o certificado depois de terminar a live aqui no link abaixo. Tem material de apoio também, tá, galera? Vai ser solicitado, você solicita o material de apoio e o Guilherme vai fazer e vai postar nos grupos aí o material de apoio, tá, galera? Para quem participa dos nossos grupos do WhatsApp e nos grupos do Telegram, beleza? Então vocês vão ter acesso ao material também. Embora a gente tá de férias, embora as lives são gravadas, a gente não vai deixar você na mão, tá? Você vai receber o seu material de apoio. No início do ano aí, a partir da segunda semana do próximo ano, a gente já volta com as lives ao vivo, respondendo pergunta, e vai ter muita live bacana. A gente vai começar a destrinchar essas lives aí, e que a gente passou o ano inteiro falando sobre muitos conteúdos, né? Falando sobre um básico de cada conteúdo. Agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais cada um deles, trazer as novas atualizações do PHTLS, da nova edição também. Tem bastante coisa bacana aí pra gente trazer. Então vai ser bem legal. Então no final, lembra que no final tem a senha para você acessar o material de apoio. Beleza, galera? Show de bola, vamos dar sequência então. Vamos dar sequência. Deixa eu só ver uma coisa aqui, galerinha. Vamos dar sequência só para me ver o negócio aqui.
Já compartilharam com seus colegas, né, galera? Show de bola. Já compartilharam com os colegas. Muito bem. Vamos dar sequência, então. Dando sequência, galera, agora vamos falar do tratamento do pneumotórax, tá? Vamos falar do tratamento do pneumotórax. Tratamento do pneumotórax agora aberto. Vamos pensar num ferimento por arma de fogo. Tiro transfixou. Entrou na frente, são nas costas. Beleza. Na parte das costas, na parte de trás, a gente vai fazer um curativo tamponante, tá? Vai fazer um curativo oclusivo. Só fechar o ferimento. Beleza? Já na parte onde está saindo o ar, né? Vamos pensar no seguinte. O tiro foi do mesmo jeito. Foi na frente ou nas costas. Na parte da frente não sai ar. O ar sai nas costas quando a vítima respira. Então, eu vou fechar a parte da frente, fazer o oclusivo na parte da frente e vou fazer o de 3 pontos nas costas, tá? Aqui temos uma imagem clara de um pneumotórax aberto, aqui possivelmente perfuração por arma de fogo, e um curativo de 3 pontos aqui ativo, galera, funcionando aqui, tá? Seria bom se fosse um vídeo, vocês iam ver esse curativo funcionar aqui, ó. Então o que acontece aqui, galera? Foi observado aqui a direção em que o sangue estava escorrendo, tá? Então essa vítima estava deitada, o sangue estava escorrendo pro lado do braço dela aqui, então foi colocado um plástico, tá? Colocado um plástico, esse plástico provavelmente é um plástico já para isso mesmo, tá? Um plástico para fazer curativo de 3 pontos. Se não tem, a gente pode improvisar com qualquer outro plástico, ou até mesmo com o plástico da gaze. Foi colado 3 pontas, tá? Colado então 3 pontas aqui com uma fita, né? Pode ser com... Eu já vi fazer até com fita silver tape, tá? Que é uma fita que tem um poder de cola muito grande, ela cola muito bem. Então... Pode ser aqui com uma fita silver tape, pode ser com qualquer outro objeto que cole muito bem, qualquer outro tipo de fita. A gente pode fazer aqui, a gente faz na nossa viatura com esparadrapo, tá? Então colou as 3 pontas, deixou a parte de baixo aberta, onde está saindo. Aqui, inclusive, o médico está fazendo um dreno aqui de emergência para fazer o alívio, tá? Esse dreno de alívio, galera, ele não ele é feito no pneumotórax, quando... Nesse caso aqui é um pneumotórax aberto, embora a válvula está aqui funcionando, né, o curativo de 3 pontos está aqui funcionando, que eu já vou explicar qual que é o funcionamento dele, mesmo assim a vítima continua apresentando dificuldade respiratória, mesmo assim ela ainda tem bastante ar acumulado aqui dentro da pleura pulmonar, tá? E aí o médico faz um furo com uma agulha bem grossa, tá? Uma agulha calibrosa, ele vem aqui e faz um furo, tá? Faz um furo e chega até a pleura pulmonar. Fura a pleura pulmonar, então esse ar que está aqui dentro pressionado, ele é um ar que está pressurizado entre a pleura e o pulmão, né? Ele vai sair. Aí é um dreno de alívio, também pode acontecer, pode ser feito. Também é feito na alfa, tá, galera? A Bravo não faz, também é feito pelo médico, tá? Então é um dreno de alívio. O médico vai ali, fura o ar, sai aquele ar que está pressurizado ali no pulmão, sai, causa um alívio para a vítima, e aí mantém o funcionamento mais tranquilo do curativo de 3 pontos que está se apresentando aqui, tá? Galera, como que eu sei que eu preciso fazer um curativo de 3 pontas? Então o que acontece? Eu tenho que me aproximar da vítima, tenho que limpar ali o ferimento, passar uma gaze, um chumaço, alguma coisa, limpar ali para mim ver esse ferimento mais de perto. Eu tenho que prestar atenção em quando a vítima puxa o ar, se o ar está entrando pelo ferimento, tá? Se esse ar estiver entrando pelo ferimento, aí é nítido, né? Claro que eu preciso fazer um curativo de 3 pontos, que é o pneumotórax aberto, tá? Eu posso também eu posso chegar perto e ouvir o barulho do ar entrando, ou eu posso aproximar um plástico, tá? Aproximar o próprio plástico que eu vou usar para fazer o curativo de 3 pontos, eu posso aproximar. Se ele ficar suado, é porque tá o pneumotórax aberto ali. Então já coloco em cima, colo 3 pontas, cuido a direção do sangue. Aqui nesse caso, a vítima estava deitada, então se a vítima tivesse sentada aqui, o sangue ia estar correndo para cá, né? Na direção do abdômen. E aí eu ia fechar essa ponta aqui e essa aqui. Deixaria essa parte aqui aberta, galera, tá? Nesse caso, a vítima está deitada, então o sangue está escorrendo para o lado, né, na direção do braço. Foi fechado as outras 3 pontas e deixado uma aberta. Então o que acontece aqui? Pode ver que está ensanguentado, galera. Tá ensanguentado. O plástico está suado aqui, ó, do ar que vem de dentro. Então o que acontece aqui? Quando a vítima puxa o
o ar não entra por aqui. Por quê? Aqui tem lambuzado de sangue, né? O plástico gruda no ferimento. Gruda no ferimento e não deixa o ar entrar por ali. E aí a vítima, o ar tem que entrar pela boca da vítima. O ar não está entrando por ali, ele entra pela boca da vítima. Entra pela boca da vítima, faz a troca gasosa. Uma vez que ele está entrando pela boca da vítima, o pulmão está expandindo. Uma vez que o pulmão força para expandir, ele está colapsado, ele força para expandir, automaticamente ele vai empurrar esse ar que está dentro da pleura pulmonar para fora. E aí o ar vem de dentro, empurra o plástico para fora, o plástico desgruda e ele sai. Ou também o sangue que está saindo dentro também sai por aqui, tá? Então, quando a vítima puxa o ar vem de fora e o plástico gruda. E aí o sangue tende a entrar pela boca da vítima. Entra pela via aérea e na mesma entrada pela via aérea, o pulmão expande, o pulmão está enchendo, o ar que está preso na pleura pulmonar da vítima aqui, ele sai pelo ferimento. Aí ele vem de dentro, empurra o plástico e sai para fora. E aí quando a vítima puxa novamente o ar, ele gruda. Quando a vítima solta o ar de dentro, que o pulmão enche lá, o ar é expelido para fora pelo ferimento, sai, ele vem de dentro, empurra o plástico e sai para fora, tá? Então, foi como ele funciona como uma válvula. Tem curativo de 3 pontas comprado, que você gruda aqui, curativo valvulante, que a gente chama? Tem, galera, tem, tá? Tem. Se eu tivesse uma imagem que eu ia mostrar para vocês, mas acho que não tem. Existe, tá? Existe, mas eu não conheço nenhuma unidade de suporte de vida aí que trabalha do SAMU que tem para usar, tá? Não conheço. Talvez até tenha, mas eu não conheço. Mas esse curativo de 3 pontos que a gente faz aqui, ele funciona do mesmo jeito e é excelente. Ponto. Tá funcionando do mesmo jeito, não tem custo nenhum. Isso aqui é 3 pedaços de paradrap e um plástico, pronto, resolveu. Resolveu o problema? Tá, beleza. O que eu preciso é resolver o problema. Então, resolver o problema de forma rápida e eficiente. Ponto final. Problema resolvido, dou sequência de atendimento. Legal, né? Então, não preciso usar, então, o valvulante, que é um equipamento caro e tal. Ele é, para quem não sabe, fazer um curativo de 3 pontas. Ele tem que também saber usar, tem que limpar bem certinho. São 2 partes grudadas, tem que tirar uma parte, a outra vai grudada ali. Eu tenho que centralizar para ficar o ferimento bem no centro dele, e aí ele vai ter 3 saídas. E aí, independente pro lado que o sangue vai escorrer, do jeito que eu vou transportar essa vítima, ele vai ter 3 saídas, não tem problema nenhum. Ele vai ter uma saída para cada lado aqui, e aí se sair sangue para um lado, para o outro, ou transportar essa vítima deitada, sentada, de lado, não tem problema, porque uma das pontas sempre vai estar livre para a saída do ar, tá? Já o curativo de 3 pontos eu tenho que saber para que lado como que eu vou transportar essa vítima para mim saber a aplicação dele. Pensa no seguinte, abordei a vítima deitada, tá? Abordei a vítima deitada, o sangue estava correndo para o lado, fiz o curativo de 3 pontos para o lado. Agora fui transportar essa vítima, eu vou transportar sentada, tá? Vítima com dificuldade respiratória, ela piora, tá? O quadro dela piora se ela tiver com dificuldade respiratória se eu transportar deitada. Tá? Ela piora. Então, é melhor que eu transporte ela sentada. Uma vez eu transportando essa vítima de pneumotórax sentada, pneumotórax aberto, tá? Eu vou ter que virar esse curativo aqui. Vai ter que ser fechado. Eu vou ter que tirar ele daqui e colocar essa parte aqui para baixo, tá? Aberto para baixo aqui, porque o sangue vai escorrer nessa direção aqui e não aqui mais. Agora o sangue vai escorrer para baixo e não na direção que ele está escorrendo ali, porque agora eu coloquei a vítima sentada, tá? Então, é importante observar isso também, galera. Beleza? Tranquilo? E aqui um dreno de alívio, tá? Então esse dreno aqui é feito com uma agulha bem calibrosa, o médico que faz também, para fazer um alívio. Embora tenha um pneumotórax, ainda há um acúmulo grande de ar na pleura pulmonar, e aí precisa ser aliviado para a vítima conseguir respirar melhor. Então o médico vem e faz esse furo aí, insere essa agulha, e aí sai o ar pela agulha, dá uma aliviada no pneumotórax. Beleza, galera? Não é um dreno permanente, tá? É só um dreno de alívio. Legal? Lembrando que tem certificado. Show de bola. Tem material de apoio para vocês, tá? Não esqueçam disso.
Agora eu vou falar um pouquinho, vou fazer uma revisadinha, vou fazer uma revisão rápida, galera, tá? E relembrar vocês do que eu já falei hoje. Então, a gente não vai estender muito a live, até porque não tem perguntas pra gente responder, né? Uma live gravada, a gente não vai poder responder as perguntas de vocês. Vocês podem mandar elas pelo site, tá? E mandar fazer as perguntas ou mandar nos grupos aí. E aí, na sequência, a gente vai estar respondendo vocês. Beleza, galera? Então, na live passada eu falei o que é um pneumo e o que é um hemotórax. Pneumotórax, ar na pleura pulmonar. Hemotórax, sangue na pleura pulmonar. Hemopneumotórax, ar e sangue na pleura pulmonar. Legal, beleza? Falei sobre o tratamento de como identificar cada um deles, né? Na verdade, os dois se aplicam quase as mesmas regras, né? Muda alguma coisa de um para o outro, mas quase as mesmas regras se aplicam nos dois se for fechado, no pneumotórax fechado ou no hemotórax. Então, dificuldade respiratória, né? Aquela taquipneia, a vítima respirando rápido, ansiedade, agitação, acompanhado talvez da agitação, acompanhado de episódios de síncope. A vítima desmaia por 30, 40 segundos e volta, acorda muito agitada. Esse é um sinal claro de dificuldade respiratória, já está faltando oxigenação no cérebro, tá? Já está faltando oxigênio, então quando falta muito oxigênio, o cérebro desliga, a vítima se acalma, ela recebe oxigênio, ela volta, acorda agitada, tá? Uso da musculatura auxiliar, tá? Tosse, palidez, sudorese, dedos arroxeados, lábios arroxeados. Então, tudo isso é nítido e claro de uma vítima que está com pneumotórax ou um hemotórax, tá, galera? Então, vai ter que agilizar o atendimento. Nós da Bravo não temos o que fazer na cena num pneumotórax fechado ou num hemotórax, a não ser ofertar oxigênio e agilizar o atendimento. Lembrando que eu falei da oferta suplementar de oxigênio. A vítima aí respirando no ar ambiente, ela não recebe 100% oxigênio. Ela recebe uma porcentagem grande de oxigênio, mas uma porcentagem de gás carbônico, impurezas, outros gases, enfim. Uma vez ofertado oxigênio a 100%, agora todo o ar que está indo para o pulmão dessa vítima, toda a troca gasosa vai ser feito 100% de oxigênio, tá? Então, embora a troca gasosa esteja ali prejudicada por causa do hemotórax ou do pneumotórax, o ar que está entrando agora é oxigênio 100% puro, tá? Essa é a importância da oferta de oxigênio para essa vítima, tá? No pneumotórax aberto, então, uma vez identificado o ferimento, preciso identificar se está saindo ou não ar do ferimento dessa vítima. Está entrando ar quando ela respira. Preciso fazer, então, o curativo de 3 pontas. Falei do hemotórax, que tem que fazer, então, o dreno de tórax, que é só o médico que pode fazer. Inclusive, mostrei a imagem para vocês ali, entre a 4ª e a 5ª costela, entre o 4º e o 5º arco costal. Imediatamente acima da 5ª costela é feito um furo até chegar na pleura pulmonar, colocado, então, um cano, né? Uma sonda, né? E aí, colocado no recipiente e pela lei da gravidade, esse sangue vai sair ou o ar vai sair. Quando a vítima começar a respirar, o pulmão tentar expandir, ele vai empurrar esse ar para fora. Mesma coisa vai acontecer aqui no pneumotórax aberto. Quando eu faço um curativo de 3 pontas, então, quando a vítima enche o pulmão, o ar não entra mais agora pelo ferimento, né, que estava entrando. Ele entra pela boca, uma vez que o pulmão expande, ele empurra esse ar para fora. Esse ar que estava ali mantendo o pulmão colapsado, não deixando o pulmão expandir, agora ele tem uma saída, e essa saída ele vai vir de dentro, vai empurrar o plástico que está grudado no ferimento, vai sair. Quando ele tentar retornar, o ar não vai retornar, porque o plástico gruda novamente no ferimento, porque é um ferimento que está molhado aí de sangue, né? Então ele vai grudar e não vai deixar o ar entrar, e o ar tem que entrar pela via aérea. Então, alivia bastante, tá? É o que faz toda a diferença numa vítima de pneumotórax aberto, é o curativo de 3 pontos. Lembrar da direção, nesse caso, a direção do sangue aqui, ó, tá sentido ao braço, então, da vítima aqui. Então, o curativo vai ser fechado os outros 3 lados e o lado que está para baixo, que está escorrendo sangue, vai ficar aberto. Lembrando que é importante, ajuda bastante a transportar a vítima de ferimento no tórax, né, pneumotórax ou hemotórax, transportar sentada, alivia
a respiração da vítima. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Então, se eu for sentar essa vítima aqui agora, eu tenho que mudar a posição do curativo 3 pontos. Fechar a parte de cima e as duas laterais. Deixar a parte de baixo aberta. Beleza, galera? Show de bola, né? Então, falei do dreno de alívio, né? Esse dreno que o médico está fazendo aqui nessa imagem é um dreno de alívio. Ele insere uma agulha, no inserir essa agulha aí, vai chegar até na pleura pulmonar e o sangue o ar vai sair rapidamente, causando o alívio, a saída desse ar, e aí o pulmão volta a expandir com maior tranquilidade. Beleza, galera? Show de bola, né? Deixa eu tomar um gole de água aqui. Vamos para os avisos e as considerações finais. Galera, ó, então vamos lá. Lembrando, galera, falei do certificado para vocês. A live é gravada, então a gente não vai poder responder as perguntas de vocês, tá bom? Mas mandem igual que a gente vai responder numa outra oportunidade, legal? Então, lembra que agora aqui terminando a live, você vai lá, vai entrar com a senha que a gente vai passar para vocês, vai entrar com a senha para baixar o seu material de apoio, tá? O Guilherme vai fazer o material de apoio, embora a gente tá de férias, o Guilherme vai fazer o material de apoio e vai deixar prontinho para vocês. Também, o certificado. Pode pedir o certificado, tá, galera? Entra lá no site, coloca seus dados, tá? O Guilherme vai fazer, vai confeccionar e vai enviar o certificado para vocês. Lembra que o certificado tem um preço simbólico de R$14,90 pela emissão do mesmo, tá? É só para emitir e enviar para vocês, tá bom? Aí depois vocês vão lá, guardam no pendrive, guardam onde vocês quiserem e imprime quando vocês quiserem usar. Beleza? Legal. Então, estamos de férias. Voltamos a partir da segunda semana do próximo ano, 2023. Beleza, galera? A partir da segunda semana de janeiro, a gente volta com as lives ao vivo, trazendo muito conteúdo bacana para vocês. Lembrando, galera, que a gente passou o ano todo fazendo lives ao vivo para vocês toda quinta-feira. Agora a gente tirou umas férias merecidas também, né? Deu uma descansada, mas deixou live gravada para vocês não perder o ritmo, para vocês não ficar sem material. Para vocês continuar sendo fiéis aqui com nós toda quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal, né? Legal. Então, para manter vocês, não deixar vocês sem material, Grupo Estudar Mais Brasil gravou, tá? A gente gravou as lives para manter vocês ocupados aí nas quinta-feiras à noite, legal? Então, a partir de agora, da segunda semana de janeiro, a gente vai voltar com muito mais conteúdo bacana. Agora a gente vai pegar essas lives que a gente fez, que a gente montou uns conteúdo mais bruto, mais superficial. Agora a gente vai começar a destrinchar por partes, por pedaços e aí explicar muito mais e trazer as atualizações também da nova atualização do PHTLS. Legal, galera? Então, show de bola. Lembrando que o certificado tem um custo, então, bem razoável aí para vocês emitir o certificado, e o material de apoio vai ajudar você a se tornar socorrista. Você baixa lá o material, assiste mais uma ou duas vezes a live, faz suas anotações e aí você deixa um material bacana preparado para quando você for estudar para um concurso, você ter um material show de bola, inclusive com a sua letra, com a sua forma de estudar que você montou ali no material. Beleza, galerinha? Show de bola, então. Eu acho que já dá para nós ir para a senha, né? Não sei quanto tempo de live deu, mas acho que já tá bacana. Então, a gente vai... Falei tudo o conteúdo, dei uma revisada rápida, tá? Eu não posso aprofundar mais, galera, porque 90% dos nossos alunos são leigos, tá? Estão entrando agora na área da saúde, estão conhecendo agora o APH, 90% assiste às lives e tal, tem o sonho de se tornar socorrista, mas ainda não tem um conhecimento aprofundado. Então, se eu for aprofundar muito no conteúdo, essas pessoas serão prejudicadas. A gente não quer prejudicar ninguém. Então, por isso que a live é feita com conteúdo tranquilo, simples, explicado de forma simples e sem aprofundar muito, bem superficial, para que você saiba identificar, saiba como tratar, saiba tratar rápido, simples e pronto, eficiente, legal? Sem muita frescura. Beleza, então, galera, vamos lá. Lembrando, galera, que agora a gente só vai se ver o ano que vem. Então, feliz ano novo para vocês. Muitas e muitas felicidades para todos, que todos comemorem bastante, não abusem da bebida alcoólica, não abusem das brincadeiras, brincadeira, podem abusar bastante, podem fazer bastante festa aí, galera, façam bastante festa, aproveitem bastante o final de ano de vocês, a virada do ano aí, legal?
Não deixe de assistir na próxima quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal, nossa próxima live. Legal, galera? Grande abraço, fiquem todos com Deus. E a senha, né? Não podia deixar de ser tórax, tá? É tórax, tudo minúsculo e sem acento. T-O-R-A-X. Tórax. Bem tranquilo. Acessa o material, baixa lá. Solicita o certificado. O Guilherme vai confeccionar, vai mandar para vocês, tá? A gente tá de férias, mas a gente não vai deixar vocês sem apoio e sem amparo. Beleza, galera? Show de bola, então. Obrigado pela paciência. Obrigado ao Grupo Estuda Mais Brasil. Feliz ano novo para todos do Grupo Estuda Mais Brasil e para todos os nossos alunos e para todos que vocês estão assistindo. Galera, feliz ano novo. Tudo de bom. A gente se vê em 2023. Grande abraço. Valeu!